A construção civil brasileira está passando por um momento de absoluta transformação. E olha, o cenário atual exige muito mais do que apenas aquelas atualizações de software que a gente já conhece. Com certeza. Não estamos falando de uma mudança superficial. Exato. Não é, sabe, aquela transição histórica de trocar o papel impresso pela tela do computador. Ou mesmo aquela evolução natural de abandonar o desenho bidimensional para abraçar a modelagem em três dimensões. É, o buraco é bem mais embaixo, agora. Muito mais. O que o setor enfrenta neste momento é uma mudança tectônica, é uma mudança estrutural na própria governança e na gestão dos processos de engenharia, né? É o ponto exato onde a geometria arquitetônica encontra a inteligência de dados paramétricos, tudo isso envelopado por uma metodologia de gestão operando ali em tempo real. O setor está, de fato, abandonando aquela intuição pura, sabe? E aquele planejamento puramente reativo. A ideia agora é abraçar uma previsibilidade que, honestamente, beira o método científico. Beira mesmo. Eu fiquei fascinada com isso. E o foco deixou de ser apenas a representação gráfica do projeto para se concentrar no comportamento desse projeto ao longo do tempo. E no centro de toda essa reestruturação monumental, existem dois acrônimos que dominam as reuniões estratégicas hoje em dia, Nas construtoras, nos grandes escritórios de arquitetura. em todo lugar, mas que ainda geram um nível surpreendente de confusão operacional, que são o BIM e o VDC. E essa é justamente a base da nossa investigação de hoje. A missão neste nosso mergulho profundo é decodificar essas duas siglas essenciais. Entender a distinção crucial e técnica entre elas e, mais importante, explorar como a integração rigorosa do BIM e do VDC está resolvendo gargalos crônicos, aqueles problemas que há décadas penalizam as obras nacionais. É uma dor antiga do setor, né? Pois é. E para guiar essa discussão, a nossa fonte principal hoje é um artigo técnico da Garas Engenharia. O título é VDC e BIM. A integração que otimiza a engenharia nacional. E claro, vale sempre lembrar para quem nos ouve que o nosso papel aqui é analisar e reportar as ideias trazidas por este artigo de forma totalmente imparcial. Sim, fundamental deixar isso claro. Nós não estamos endossando lados, visões políticas de infraestrutura ou metodologias proprietárias. O nosso foco é puramente extrair o conhecimento estratégico e técnico contido no material original. E o que torna esse texto particularmente fascinante, pelo menos para mim, que sou muito entusiasta do tema, é a ideia central que ele defende. O conceito de construir virtualmente para errar menos fisicamente. Essa frase resume tudo. A premissa de simular estresses logísticos, financeiros, estruturais de um prédio inteiro antes de sequer mobilizar o canteiro é uma virada de chave brutal. É brutal e necessária. Essa mudança de paradigma é, na verdade, uma resposta direta à intolerância atual do mercado ao desperdício. A engenharia moderna não tem mais margem para isso. Com as margens de lucro cada vez mais espremidas, não existe mais espaço, tempo ou orçamento para testes baseados em tentativa e erro lá no campo. Acabou aquela fase de vamos ver no que dá na obra? Acabou. Construir virtualmente primeiro significa antecipar as falhas de compatibilização e de cronograma num ambiente digital totalmente seguro. É um ambiente onde o custo de um erro de cálculo é medido apenas em horas de processamento ou na reconfiguração de parâmetros na tela, e não naquele desperdício irreversível de toneladas de aço, concreto e horas-homem paradas no canteiro. Bom, vamos destrinchar isso, porque essa confusão entre os termos trava muitas implementações logo na linha de largada. Sem dúvida. O próprio artigo menciona que é incrivelmente comum ver profissionais com décadas de experiência no mercado usando BIM e VDC de forma intercambiável, como se fossem sinônimos perfeitos, quando na verdade pertencem a categorias operacionais bem diferentes. Como o texto propõe esclarecer essa diferença de uma vez por todas para quem já atua ou investe no setor? A abordagem mais eficaz que a fonte utiliza para separar os dois conceitos é estabelecer a diferença categórica entre o objeto e o processo. Objeto e processo. Perfeito. Começando pelo BIM, o Building Information Modeling. A definição foca no BIM como o produto digital. Trata-se do banco de dados relacional e espacial do projeto. O modelo inteligente não é apenas uma representação visual, sabe, aquela maquete eletrônica bonita. Ele é uma base de dados que carrega as características geométricas e, de forma ainda mais crítica,
as informações não gráficas da edificação. Dá um exemplo prático disso para a gente visualizar melhor. Claro. Se o modelo contém uma porta corta-fogo, o BIM armazena as dimensões espaciais dessa porta. Mas também armazena o coeficiente de resistência ao fogo, o peso específico, o fabricante, o prazo de entrega desse fornecedor e até o custo atualizado daquela peça específica. Entendi. O BIM funciona, então, como o repositório central e dinâmico de todas as especificações técnicas. É o objeto rico em informação. Diante dessa definição do objeto, como o VDC é posicionado na análise? O VDC, que é o Virtual Design and Construction, assume o papel da metodologia de gestão. Ele é o processo. É o framework tático, digamos assim. A estratégia por trás de tudo. Exatamente. É a estratégia macro que engloba ferramentas multidisciplinares, sendo o BIM a principal delas, claro, para alinhar de forma mensurável os objetivos de negócio do investidor com as operações reais de projeto e construção. Em termos práticos, o VDC é o sistema de governança. É ele que orquestra como as equipes vão interagir com aquele modelo BIM que acabamos de definir. Tem uma citação no texto que eu acho ótima. Sim, o artigo traz uma citação direta que consolida essa relação metodológica de maneira bem cristalina. Ele diz que o BIM é a tecnologia que permite a criação do modelo virtual e o VDC é a estratégia que define como, quando e por que esse modelo será utilizado para atingir as metas do empreendimento. Essa separação conceitual resolve o problema de entendimento perfeitamente. E trazendo para um cenário aplicado, eu gosto muito de pensar que é semelhante à dinâmica dos simuladores de voo de alta fidelidade da aviação comercial. Uma ótima analogia. Né? O BIM atua como o software complexo do simulador em si. É o motor de física, a topografia do terreno, a aerodinâmica da aeronave, o banco de dados meteorológicos. Já o VDC representa os protocolos de treinamento e a estratégia da companhia aérea. São as métricas de avaliação do piloto, o planejamento de quais cenários de falha de motor serão injetados na simulação e como a tripulação deve reagir a isso. Perfeito. Porque o objetivo final não é apenas operar o simulador de forma bonita, mas garantir que a viagem real seja lucrativa, no prazo e absolutamente segura. Exatamente. O setor da construção está pegando o ciclo de vida inteiro de um ativo imobiliário e submetendo a esse nível de estresse virtual antes da execução. O que é fascinante aqui é entender os motores econômicos e regulatórios que estão forçando a construção civil brasileira a acelerar a adoção desse nível de rigor. A transição não está acontecendo por um mero fetiche tecnológico. Não é porque é novidade. Não, de jeito nenhum. Há duas frentes simultâneas de pressão descritas na fonte. A primeira é a exigência governamental. Isso vem corporificado no decreto BIM e em normativas subsequentes, que estabelecem a obrigatoriedade progressiva do uso desses modelos de dados em licitações e obras públicas de grande porte. O governo puxando a fila. E a segunda frente? A segunda frente é ainda mais agressiva e vem do setor privado. As construtoras e incorporadoras enfrentam hoje um cenário de inflação de materiais, escassez de mão de obra qualificada e uma necessidade vital de proteger margens de lucro super apertadas. Elas precisam eliminar aquelas ineficiências operacionais que historicamente sempre drenaram o caixa dos projetos no Brasil. E é justamente na mitigação dessas ineficiências que as soluções operacionais ganham destaque no texto. O material detalha de forma muito pragmática como a governança do VDC, aplicada sobre os modelos BIM, ataca diretamente gargalos que a engenharia nacional sempre tratou como ossos do ofício. A questão da compatibilização avançada, o famoso Clash Detection, é apresentada como uma revolução na fase de pré-construção. E é uma revolução mesmo. Elimina aquele clássico e temido retrabalho crônico das obras. Conta um pouco de como o texto descreve essa mudança no fluxo de trabalho. A mudança é drástica. Pensa no paradigma tradicional da sobreposição de plantas 2D. A responsabilidade de encontrar interferências espaciais recaía inteiramente sobre a capacidade de visualização mental do coordenador de projetos. Ele precisava cruzar dezenas de pranchas impressas de disciplinas diferentes na cabeça dele. O que é humanamente impossível de fazer com perfeição num prédio complexo. Impossível. O resultado quase inevitável era que tubulações de ar-condicionado colidiam com vigas protendidas e, o pior, isso só era descoberto quando a equipe de instalações já estava com o material lá no andar tentando executar o serviço. O famoso furo na viga que não podia ter. Isso mesmo.
E isso gerava obras paradas, solicitações de informação urgentes, custos adicionais absurdos e prazos estourados. O processo atual com BIM e VDC inverte essa lógica. Softwares dedicados rodam rotinas automatizadas de verificação de interferências no modelo federado. Eles identificam milhares de conflitos simultaneamente em questão de segundos. É o Clash Detection agindo. Exato. E a resolução ocorre em reuniões de engenharia ainda na fase de projeto. A equipe redireciona o duto no ambiente virtual e gera um projeto executivo já livre de colisões antes de qualquer mobilização do canteiro. Só a economia gerada por evitar quebras e retrabalhos de estrutura já justifica o investimento todo, na minha opinião. Mas o artigo não para por aí. Ele expande a análise geométrica para abraçar o planejamento 4D e a orçamentação 5D. O conceito de vincular cronogramas e fluxos de caixa a modelos espaciais resolve o velho problema do isolamento das planilhas de gestão, não é? Resolve de forma brilhante. A introdução das dimensões de tempo e custo altera a forma como o planejamento logístico é concebido. O método VDC pega o cronograma de atividades, 4D, e vincula cada linha de tarefa aos elementos geométricos correspondentes no modelo 3D. Cria uma animação real da obra acontecendo. Sim, o resultado é uma simulação 4D, visual e dinâmica do plano de ataque da obra. Se um cronograma tradicional, em planilha, falha em prever um engarrafamento logístico no canteiro, a simulação 4D deixa isso gritante na tela. Os gestores conseguem visualizar a evolução da superestrutura semana a semana e validar se a sequência de montagem faz sentido físico. E a parte financeira, o 5D? O 5D adiciona a camada financeira extraindo quantitativos diretamente dos parâmetros do modelo e em tempo real. Se a arquitetura altera a especificação do revestimento da fachada, o orçamento 5D reflete instantaneamente o impacto no custo global e no fluxo de caixa previsto para aquele mês específico. Isso se torna absolutamente crítico ao analisarmos a densidade urbana das grandes capitais brasileiras, como São Paulo ou Rio de Janeiro. As construtoras operam em terrenos com zero espaço para estocagem. Garantir através dessa simulação 4D que as carretas de estrutura metálica cheguem no exato momento em que o guindaste está posicionado e livre para o içamento evita o colapso logístico na rua e na própria obra. Evita que a rua inteira trave, literalmente. Verdade. Além disso, essa precisão milimétrica garantida pela tecnologia é apontada pela fonte como a espinha dorsal para a viabilização da industrialização da construção no país. O aumento da adoção da pré-fabricação e da construção modular depende inteiramente de componentes off-site que se encaixem perfeitamente quando chegam da fábrica. Isso só é possível se toda a geometria e as tolerâncias foram validadas antes, lá no Gêmeo Digital. Diante de tanta complexidade, a pergunta que o texto busca responder em seguida é fundamental. Como as empresas estruturam essa inovação internamente? Qual é a mecânica para implementar isso em organizações que foram moldadas por décadas de processos fragmentados? A resposta trazida pela Garaz Engenharia se apoia na fundamentação metodológica do CIF, é o Center for Integrated Facility Engineering, da Universidade de Stanford. Ah, metodologia de Stanford. Isso. O CIF estabeleceu uma estrutura de implementação do VDC baseada em 3 pilares interdependentes. Eles foram desenhados especificamente para quebrar essa fragmentação crônica do setor. O primeiro pilar é o ICE, a Engenharia Simultânea Integrada, e ele ataca o cerne do problema comportamental e de fluxo de trabalho. E a análise desse pilar do ISE toca profundamente na psicologia do trabalho e na cultura organizacional das empresas aqui no Brasil. Durante muito tempo, a zona de conforto da engenharia foi trabalhar em silos isolados, né? O projeto arquitetônico era concluído, empacotado e repassado para o engenheiro estrutural. Aí ele trabalhava isolado por semanas e repassava para o calculista de instalações. Era um modelo sequencial muito travado. Muito travado. Extremamente frágil. Quando uma incompatibilidade grave era descoberta lá no final da cadeia, o projeto sofria um efeito bumerangue. Voltava a estaca zero e deflagrava ciclos intermináveis de revisões assíncronas e perda de prazo. Exatamente. O ISE exige a demolição desses silos, o que, do ponto de vista da cultura corporativa, gera um desconforto inicial enorme nas equipes. Retira aquela rede de segurança do trabalho isolado. Todo mundo tendo que mostrar o projeto pela metade. Pois é. O ICE substitui esse sequenciamento lento por sessões de trabalho simultâneo de altíssima performance.
A ideia é reunir os tomadores de decisão, arquitetos, engenheiros de diversas disciplinas, empreendeiros e até o cliente no mesmo ambiente. Todos focados no mesmo modelo federado atualizado em tempo real. Isso comprime muito a latência das decisões. Demais. Uma alteração estrutural que antes demorava 2 semanas tramitando por e-mails, ofícios e aprovações burocráticas, passa a ser analisada, discutida, testada no modelo de simulação e aprovada em uma única sessão de 2 horas. A inteligência coletiva é forçada a resolver as interfaces do projeto simultaneamente, eliminando todo aquele retrabalho assíncrono. O que nos encaminha diretamente para o segundo pilar de Stanford, que é o BIM em si, servindo como a fundação tecnológica que viabiliza essas sessões colaborativas do ICE. E o artigo é bem incisivo ao abordar o pilar do BIM. Ele alerta que a prioridade absoluta deve ser a governança da informação, e não o apelo visual. Menos render bonito e mais dado correto. Exatamente. A armadilha comum na adoção inicial da tecnologia é focar na criação de modelos 3D hiperrealistas. Eles funcionam super bem para o marketing imobiliário, impressionam o cliente, mas são ocos do ponto de vista de dados construtivos. Uma casca vazia. Uma casca vazia. Para o VDC funcionar, a qualidade da entrada de dados paramétricos é inegociável. Entra lixo, sai lixo. Se as propriedades térmicas do vidro estiverem erradas no modelo, a simulação de eficiência energética lá na frente será inútil. E isso afeta os outros Ds também, o tempo e o custo. Totalmente. Se os índices de produtividade da mão de obra cadastrados no banco de dados não refletirem a realidade da construtora, a simulação 4D gerará um cronograma fictício. O ecossistema digital é implacável com dados ruins. E o terceiro pilar amarra estratégia tecnológica com a execução no campo, certo? O PPM, ou Gerenciamento da Produção do Projeto, ele surge como o elo que garante que essa simulação perfeita do escritório se traduz em eficiência real sobre o sol e a chuva lá do canteiro de obras. Isso mesmo. A introdução do PPM pega emprestado o rigor analítico da engenharia de produção industrial e aplica isso ao caos aparente da construção civil. O foco do PPM não é apenas acompanhar se as metas de produtividade estão sendo cumpridas. É gerenciar a física do fluxo de trabalho. Como assim a física do fluxo? Ele implementa métricas de controle focadas em reduzir a variabilidade das tarefas, otimizar estoques em processo e estabilizar o ritmo de produção das equipes no canteiro. O VDC, através desse PPM, assegura que os pacotes de trabalho liberados para a equipe de execução estejam realmente livres de restrições de projeto, de material ou de equipamento. Entendi. Ele blinda a produtividade. Exato. Blinda a linha de frente contra interrupções imprevistas. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante na progressão do texto. Após dissecar as fases de concepção e execução da obra, a fonte joga a luz sobre a fase mais longa e custosa de qualquer ativo imobiliário, que é a operação pós-entrega. O conceito do ciclo de vida total da edificação ganha protagonismo absoluto, especialmente agora que a pauta atual do mercado global foca tanto em sustentabilidade corporativa e no cumprimento de metas ESG. E a abordagem da sustentabilidade, sob a ótica da integração BIM e VDC, deixa de ser baseada apenas naquelas certificações teóricas, sabe? Passa a ser uma ciência de dados quantificável de fato. Como isso funciona na prática? O modelo virtual permite a execução de análises complexas de desempenho termoacústico, incidência solar, consumo hídrico, tudo isso muito antes do início das fundações. Torna-se possível calcular a pegada de carbono incorporada nos materiais selecionados, avaliando o ciclo de vida completo do fornecedor até o canteiro de obras. Então as equipes podem brincar com cenários. Isso. Elas conseguem rodar cenários comparativos. Se alterar o sistema de climatização ou o isolamento da fachada, qual é o impacto mensurável no consumo de energia projetado para os próximos 30 anos de operação daquele edifício? A tecnologia transforma intenções ambientais vagas em decisões matemáticas embasadas em dados firmes, garantindo edifícios que não apenas poluem menos na construção, mas que consomem ativamente menos recursos na operação. E o legado de toda essa inteligência de dados gerada durante o projeto e a construção não é simplesmente arquivado num HD quando o prédio é inaugurado. Um dos desdobramentos mais impactantes abordados no texto é a evolução do as-built.
Nossa, o as-built mudou de figura completamente. Mudo. Na engenharia tradicional, o as-built era frequentemente um conjunto de plantas 2B revisadas às pressas, entregues em pastas físicas que rapidamente ficavam desatualizadas, mofadas e perdidas na sala do zelador. O que o mercado passa a entregar agora para o investidor ou para o operador do prédio é um gêmeo digital rico e calibrado. Ele reflete com exatidão absurda o que foi construído fisicamente. E a entrega desse gêmeo digital revoluciona inteiramente a disciplina de Facility Management. O gerenciamento de facilidades de grandes infraestruturas, pensa num complexo hospitalar, num shopping center ou num aeroporto, sempre sofreu com assimetria de informações. É um pesadelo logístico. Com um modelo digital hospedado na nuvem, as equipes de operação não precisam mais quebrar forros ou paredes na sorte para descobrir a roda de uma tubulação vazando. Tudo está mapeado espacialmente ali no tablet do técnico. E mais importante do que a geometria é o banco de dados atrelado. A informação paramétrica volta a brilhar aqui. Exato. O operador clica na bomba de água virtual na tela e acessa instantaneamente o manual do fabricante, o histórico de garantias, a data de instalação e até o agendamento automatizado da próxima calibração preventiva. O paradigma muda da manutenção corretiva, que é caótica e caríssima, para uma operação preditiva e altamente otimizada, reduzindo drasticamente as despesas operacionais, que, diga-se de passagem, representam a maior fatia do custo de todo o ciclo de vida de um ativo. Diante de toda essa eficiência sistêmica que o texto mostra, acho necessário impor um choque de realidade também. A análise da Garese Engenharia não ignora os atritos profundos dessa transição tecnológica no mercado brasileiro. Implementar BIM e VDC não é uma virada de chave de um fim de semana para o outro. Nem se resume a comprar licenças caras de novos aplicativos e achar que está tudo resolvido. Os obstáculos estruturais exigem muita maturidade corporativa e resiliência financeira das empresas. Com certeza. E o texto é muito transparente sobre o peso dessas barreiras de entrada. A complexidade técnica desse ecossistema todo de softwares impõe uma curva de aprendizado bem íngreme para equipes que operaram em lógicas de CAD por 20, 30 décadas. A capacitação requer tempo e investimentos, que vão reduzir temporariamente a produtividade antes de apresentar qualquer ganho. Tem aquele vale do desespero inicial, né? Tem. E, em paralelo, a barreira de infraestrutura de TI é implacável. Modelar, processar, federar gêmeos digitais contendo milhões de elementos paramétricos exige estações de trabalho muito robustas, servidores em nuvem de altíssima capacidade e redes bem velozes para suportar o tráfego de dados constante entre os projetistas trabalhando simultaneamente. Contudo, o texto deixa claro que o desafio tecnológico empalidece perto da barreira humana. O maior obstáculo para as construtoras, disparado, é a mudança cultural. Trabalhar em um ambiente de dados comum, onde o seu trabalho em andamento, seu rascunho, digamos assim, está visível e suscetível à crítica em tempo real por outras disciplinas, destrói as barreiras defensivas tradicionais da engenharia. Exige um desapego enorme. Muito. Exige um nível de transparência, de vulnerabilidade técnica e uma colaboração genuína que desafia frontalmente os organogramas rígidos e vaidosos das empresas mais conservadoras. Mas, se conectarmos isso com o panorama geral de negócios destacada nas métricas do artigo, os motivos para enfrentar essa dor cultural e o alto custo inicial ficam indiscutíveis. Os números falam mais alto. Falam. Os dados de retorno sobre investimento, o ROI, trazidos pela literatura internacional e por casos de sucesso já maduros no Brasil, revelam que a adoção plena das metodologias VDC, integradas ao BIM, consegue gerar reduções que chegam a incríveis 20% no custo global da obra. 20% em uma obra de infraestrutura é um valor colossal. É a diferença entre o lucro e a falência. E, além disso, há uma compressão segura e controlada nos cronogramas de entrega. Em um mercado onde margens e lucro operam frequentemente na casa de um único dígito e onde o custo de capital para financiar obras longas é super punitivo, a capacidade de cortar 1/5 do custo e antecipar o fluxo de receitas é o fator definitivo.
É o que separa empresas preparadas para a liderança daquelas que estão destinadas ao fechamento. A letargia tecnológica, neste ponto da história, equivale à aceitação do risco iminente de obsolescência corporativa no setor. Sem tirar nem pôr. Então, o que tudo isso significa para o futuro da indústria? A síntese de toda essa exploração que fizemos hoje é que a integração entre BIM e VDC rompeu de uma vez por todas a barreira das promessas. Rompeu o jargão de revistas de inovação, eles deixaram de ser os projetos do futuro para se tornarem a fundação da competitividade atual. Já é o presente. É o presente, e as evidências das fontes atestam que essa é a única arquitetura de gestão capaz de entregar o que o mercado exige hoje. Obras sustentáveis, previsibilidade logística cirúrgica e rentabilidade financeira real ali na lama do canteiro. A grande reflexão para as empresas, investidores e profissionais envolvidos com o ambiente construído é implacável, sabe? O mercado de amanhã não tem mais espaço para processos analógicos. A pergunta é, as operações estão utilizando o potencial dos dados para gerenciar o risco e antecipar o comportamento da construção de forma integralmente virtual? Ou ainda estão se enganando ao usar softwares de ponta caríssimos apenas para entregar os mesmos desenhos isolados de sempre, só que com uma roupagem bonita em 3 dimensões? É uma provocação necessária. E a análise dessas escolhas corporativas estabelece exatamente o cenário atual da engenharia de excelência. Mas sabe, toda essa realidade pavimenta o caminho para uma reflexão em escala macro. Algo que não está explícito no texto da fonte, mas que eu vejo como a evolução natural do que debatemos hoje sobre os gemes digitais dos edifícios. Onde você quer chegar com isso? Nós discutimos exaustivamente como essa réplica digital perfeita de um prédio revoluciona a forma como gestores mantêm aquela estrutura operando de forma otimizada, mas e isolada. Porém, o salto quântico ocorre quando a gente extrapola essa lógica para o planejamento urbano em larga escala. Pensando além dos muros do prédio. Exatamente. O que vai acontecer quando a legislação das grandes metrópoles passar a exigir a integração contínua do gêmeo digital de cada novo edifício ao sistema central da cidade? É inevitável pensar em um cenário futuro de smart cities, de cidades inteligentes onde as concessionárias de água, as subestações de energia e até a malha de semáforos passem a conversar em tempo real com os sistemas BDC dos milhares de prédios ao seu redor. Nossa, cidade inteira conectada. Imagina isso. Um edifício comercial pode alertar a rede elétrica do bairro sobre um pico de consumo que o seu próprio simulador interno previu para a próxima meia hora, permitindo o balanceamento autônomo e antecipado da matriz energética daquela região da cidade. A infraestrutura urbana vai deixar de ser apenas um mapa topográfico estático para se transformar em um imenso organismo digital vivo, respirando e reagindo aos dados da sua própria arquitetura integrada. É uma evolução sistêmica profunda e definitivamente uma imagem poderosa para quem nos acompanha a continuar explorando após o encerramento da nossa análise de hoje. As implicações disso para o futuro de como vivemos e construímos são simplesmente gigantescas.